Graça e paz, irmãos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Atos, com a graça do Senhor. Vamos continuar a leitura, da onde paramos. Nós paramos agora, capítulo 2 de Atos, versículos 14 a 21. Essa será a nossa porção dessa noite. E pedimos ao Senhor que abençoe essa porção. Há muitas coisas profundas nessa passagem. Vamos ler juntos, então, esse versículo. Esses versículos eu vou ler a partir do 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa é a nossa porção dessa noite. O versículo 13, no final do versículo 13, fala uma sentença, das pessoas que estavam ali vendo o derramar do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o revestimento exterior do Espírito Santo sobre aqueles galileus. O que a sentença deles foi a seguinte: estão embriagados. Eles beberam vinho. E é interessante que nas festas judaicas, eles não eram festas regadas a suco de uva. De fato, era vinho que havia ali. E os judeus bebiam vinho de fato. Eles, como nós vemos, eles se encontravam de diversas províncias diferentes. Havia judeus que estavam na diáspora, vivendo em diversos países, e quando eles se juntavam era um momento de alegria, um momento de gozo. E eles celebravam isso também tomando vinho. E no meio dessa sentença, no meio dessa circunstância, o versículo 14 fala que então se levantou Pedro. É interessante que o Espírito Santo fez questão de que esse discurso fosse dado por Pedro. Não foi por Bartolomeu, não foi por Tomé, por João, por Tiago, mas o escolhido pelo Espírito Santo para dar esse discurso foi Pedro. Então nós vamos estar vendo essa noite essa primeira porção desse discurso. Talvez ele possa se dividir em 2 ou 3 sessões, mas o fato é que ele foi dado por Pedro. E isso pode falar já muito conosco. Porque Pedro foi aquele que negou o Senhor. Pedro foi aquele que chorou envergonhado quando o Senhor olhou para ele após ele ter negado o Senhor. Então foi Pedro que, cheio do Espírito Santo, revestido exteriormente com o Espírito Santo, se levantou. Ele não ficou se remoendo nas suas vergonhas, nas suas culpas do passado, não ficou ouvindo a mente dele, que poderia estar dizendo coisas. Olha, você negou o Senhor. Olha, você quis pescar depois que o Senhor ressuscitou.
olha, você falhou diversas vezes com o Senhor, você cortou a orelha ali do pessoal do sumo sacerdote, você, enfim, você errou muito, você fracassou com Deus. Mas Pedro não ficou olhando para o seu fracasso ou dando ouvidos a vozes, supostas vozes da sua mente. Pedro estava revestido com o Espírito Santo e se levantou. Muitas vezes precisamos nos levantar diante dos nossos fracassos. Todos nós fracassamos diante de Deus, porque somos seres humanos, né? Então, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, ele nos dá força quando nós não temos força. O Espírito Santo, ele pode e ele faz com que nos levantemos. Não fiquemos prostrados para sempre diante das nossas fraquezas e dos nossos fracassos. Então, Pedro se levantou. Pedro se levantou. Isso é muito significativo. Junto com os 11, ele não se levantou apenas sozinho, mas foi junto com os 11. É interessante que muitas vezes nós não nos valorizamos, né? Nós não temos autoestima de nós mesmos. Mas o Espírito Santo tem estima por nós. Deus tem estima por nós e Deus nos ama. O fato do Senhor nos amar de maneira incondicional já é motivo mais do que suficiente para que não fiquemos prostrados diante dos nossos fracassos. Então nós podemos nos levantar. E não só levantar dos nossos fracassos, mas levantarmos para ser ousados por Deus. Ousados e usados por Deus. Não importa que estão zombando de nós, dizendo que nós estamos embriagados. O importante é sermos usados por Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e nós estamos inseridos dentro desse plano, dentro deste propósito. Então Pedro se levantou e ele ergueu a voz. Ele não diminuiu a sua voz. Existem momentos que nós precisamos erguer a nossa voz. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, existem muitas vozes. Vozes que falam na nossa cabeça. E muitas vozes, principalmente no nosso tempo moderno, existem influências para tudo quanto é lado. Uma música te influencia, um filme te influencia, uma peça de teatro te influencia, um livro te influencia, uma pregação te influencia, as redes sociais influenciam, os noticiários influenciam. Muitas vezes nós precisamos levantar a nossa voz. Então Pedro levantou a voz dele e advertiu aquelas pessoas nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Antes de nós entrarmos no versículo 16, é interessante, lá no final desse discurso, lá para o versículo 41, não precisam abrir a Bíblia, mas nós vemos o resultado desse discurso de Pedro. Quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas vieram a ser batizadas. E é interessante considerarmos o resultado desse discurso, né? E fazemos um comparativo conosco. Eu falo de mim, tá? Muitas vezes nós vamos a uma reunião cristã e temos expectativas, né? E as coisas muitas vezes não vão acontecer como nós esperamos. Os resultados não são aqueles que nós imaginamos, né? Mas por que houve um resultado tão profundo, tão abrangente, tão perfeito, tão celestial aqui? Quando nós olhamos para os bastidores desse discurso, né? O derramamento do dínamos de Deus, da dinamite de Deus, o poder do Espírito Santo, estava nos bastidores de tudo isso aqui. Nós já vimos, né? Que eles ficaram orando diversos dias, antes do derramamento do Espírito Santo.
Muitas vezes nós participamos de reuniões cristãs, como eu estava falando, e muitas vezes nós criticamos as reuniões, né, após terminarem, e nós nem oramos por elas. Muitas vezes nós nem nos preocupamos em orar pelas reuniões. Muitas vezes nós, na nossa vida diária mesmo, nós ficamos frustrados com os resultados que temos, mas nós não oramos por essas coisas. Então, os bastidores, eles contam muito, e contaram demais aqui nesse discurso de Pedro. O Espírito Santo, a dinamite de Deus, como um revestimento exterior, foi derramado. E o Espírito Santo, ele não veio avisando que ele ia vir. Como a gente pode ver no versículo 2, né? Fala, de repente. O Espírito Santo, ele não vem num momento de conveniência. Os sumos sacerdotes, os levitas, não estavam esperando o derramamento do Espírito Santo. Só estavam esperando o derramamento do Espírito Santo aqueles que ouviram a promessa e creram na promessa, estavam orando por ela. Então o Espírito Santo, ele veio de repente. Ele não seguiu os cronogramas humanos, ele não seguiu as conveniências humanas, as agendas humanas. O Espírito Santo tampouco se importava com o que estava acontecendo, que era uma festa. Talvez não fosse conveniente para os judeus ali aquele momento da descida do Espírito Santo. Mas, de repente, ele veio. Então, o Espírito Santo, ele vem de maneira repentina. E no versículo 3, ali do capítulo 2, onde eu estou falando, apareceram. Simplesmente apareceram. Então, o Espírito Santo, ele não pode ser domesticado. Nós vemos isso através da palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele não é como um cachorro que você põe na coleira. Ele não pode ser domesticado. Ele vem e ele faz o que lhe apraz. Ele vem e ele, como uma dinamite, explode e influencia todos ao seu redor. Ele é a dinamite de Deus. Então, a vinda do Espírito Santo, ela é inesperada, ela não é domesticada, e ela influencia até aquele que nega o Senhor, até aquele que ama o Senhor e que fracassa. O derramamento do Espírito Santo pode vir e influenciar a qualquer um. Então, esses foram os bastidores da descida da dinamite de Deus, o Espírito Santo, para a obra de Deus. Então, antes de prosseguir ainda para o versículo 16, eu queria compartilhar a minha tela com os irmãos. Eu fiz um desenho ali bem simples para ajudar na compreensão. Existem algumas distinções sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente. Só um minuto. Opa, não é aqui. Aqui. Pronto. Aqui temos, né, a pessoa do Espírito Santo. Eu vou dar um zoom aqui. Pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força ou um poder, mas ele é uma pessoa que contém força e poder. Do outro lado aqui nós temos a obra do Espírito Santo. Então, é muito bom nós discernirmos o que é a pessoa do Espírito Santo e o que é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, pode-se mentir a ele, como o caso de Ananias e Safira, vai ser algo mais para frente. O Espírito Santo, como pessoa, ele distribui os dons, ou seja, ele tem uma vontade. Ele pode ser entristecido. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São traços característicos de personificação, de personalidade. O Espírito Santo, como pessoa, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos ensina, ou seja, o Espírito Santo, ele tem inteligência. Ele vos fará lembrar. O Espírito Santo tem memória. E o Espírito Santo é um consolador. Dentre tantas outras coisas que poderíamos falar da pessoa do Espírito Santo. Mas essa linda, bendita pessoa,
tem uma obra. E a obra do Espírito Santo, ela é tanto interior, né? A obra de transformação do Espírito Santo, ela é interior. Então, o Espírito Santo, a partir do momento em que o cristão crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitá-lo. Então, todo aquele que crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitá-lo. Quanto à unção que dele recebestes. Então, nós recebemos a unção para que sejamos transformados. Transformados ao quê? A imagem de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Temos um caráter semelhante ao nosso Senhor Jesus. Então, essa é a obra do interior do Espírito Santo. Essa obra, ela abrange todos os dias da nossa vida, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Então, essa obra interior do Espírito Santo, ela nos transforma. Eu vou citar um exemplo bem simples, né, de uma irmã. Ela queria louvar o Senhor e ela decidiu lavar louça e cantar, né, enquanto ela lavava a louça. E a sua filhinha ficava puxando a saia, né, na sua perna, porque a boneca da filha tinha saído a cabeça e ela queria que a mãe encaixasse a cabeça da boneca no corpo da boneca. E essa irmã começou a ficar incomodada, porque ela queria louvar o Senhor e a filha incomodando, né? E aí o Espírito Santo falou no coração dela: minha filha, é essa obra que eu tenho para você nesse momento. E quando ela pegou a cabeça da boneca e colocou no corpo da boneca, ela sentiu ser enchida pelo Espírito Santo. Ela sentiu ser interiormente preenchida pelo Senhor. Então, a obra interior do Espírito Santo em nós vai abranger todas as situações da nossa vida. Trânsito, nosso trabalho, nosso casamento, nossos relacionamentos, pais e filhos, marido, mulher, dentre tantos outros. Por outro lado, o Espírito Santo também tem uma obra exterior. E para essa obra exterior, ele usa essa dinamite de Deus. Eu estou falando dinamite porque a palavra para o poder do Espírito Santo, utilizada no versículo 8 de Atos 1, recebereis poder. Esse poder é o poder do Espírito Santo. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E dentre tantos outros fatos que nós podemos elencar no próprio livro de Lucas, né, relacionado a sinais, maravilhas, expulsões de demônios, curas, dentre tantas outras coisas. Então, para que nós possamos diferenciar, né, o encher do Espírito Santo, né, como fala ali, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, ele está relacionado à transformação interior. Agora, no que tange ao derramamento exterior, ao revestimento exterior do Espírito Santo, se dá fatos como esses que nós estamos vendo aqui no livro de Atos. Grandes fatos, né, dos quais o Espírito Santo pode nos usar. Então, uma vez feito, né, essa diferenciação, a gente pode prosseguir. Eu vou deixar de compartilhar minha tela agora e voltar ao vídeo. Então, o versículo 16, Pedro, ele deixa bem claro para todos ali que o que está ocorrendo não é um episódio de embriaguez. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Quem que é o profeta Joel? O profeta Joel viveu 800 anos antes de Pedro e 2.800 anos antes de nós. Então, do versículo 17 até o versículo 21, que é a porção que nos cabe aqui, é uma citação de Pedro do texto de Joel. Vamos dizer assim, é uma fonte secundária. Eu queria convidar os irmãos para ler esses mesmos textos na fonte primária, que é o livro de Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Então, no livro de Joel, eu sei que
não vai ser fácil para todo mundo achar. Ali dentre os profetas menores, ele está depois de Oséias e antes de Amós. Sei que pode não ter ajudado muito, mas eu vou ter paciência aqui, esperar um pouquinho. Então, no capítulo 2 de Joel, nós vamos ler os versículos de 28 a 32. Não precisa... Na verdade, é a continuação dos versículos ali 17 a 21, e os versículos são praticamente semelhantes, totalmente iguais, né? Então, eu vou citar, né, que desses versículos 28 a 32, no livro de Joel, é bom entrar em Joel, não somente para mostrar que é a fonte primária do texto, mas porque existe um contexto maior. Nós vamos colocar como se fosse um zoom nas palavras de Pedro, naquilo que Pedro estava querendo dizer ali. E nesse texto de Joel, capítulo 2, 28 a 32, nós conseguimos, através desses versículos, extrair pelo menos de 8 a 10 lições sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, no versículo 28, ele começa falando o seguinte: e acontecerá. E acontecerá. Então, e acontecerá depois. Opa, peraí, acontecerá depois. Qual que é a primeira lição que a gente pode extrair desses versículos? Que o derramamento do Espírito, dentro do contexto de Joel, ele é antecedido pelo arrependimento. O derramamento, o revestimento exterior do Espírito Santo, ele é antecedido por arrependimento. Então, acontecerá depois. Mas depois do quê? São exatamente dois acontecimentos. Dois acontecimentos que precedem esse depois. Depois do quê? De dois acontecimentos. Quais são esses dois acontecimentos? O primeiro acontecimento, ele está entre os versículos de 12 a 17 do capítulo 2 de Joel. O que é narrado nesses versículos? Não precisam ler, os irmãos, mas é narrado o arrependimento de Judá. Existem alguns versículos ali que o Senhor convoca o povo de Judá a rasgar os seus corações e não a rasgar as suas roupas. Fala: chorem os ministros de Deus, chorem os sacerdotes do Senhor. E o Senhor convoca o seu povo ao arrependimento. Então, sempre antes do derramamento do Espírito Santo, existe arrependimento da parte do seu povo. E foi isso que aconteceu ali com Judá. O segundo acontecimento que precede o derramamento do Espírito Santo é a restauração da terra, das plantações. Então, nos versículos ali do 18 ao 27, nós vemos esse cenário de restauração da terra, das plantações. Havia os gafanhotos ali, né, que fazem uma alusão não só a um contexto de época agrícola, mas também a um contexto apocalíptico, de Apocalipse 9, dos gafanhotos do Apocalipse. Então, mas enfim, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele sempre vai preceder esses dois acontecimentos. Então, no discurso de Pedro também, se nós formos olhar mais adiante, as pessoas queriam ser batizadas, e eles perguntam para Pedro: o que a gente precisa fazer? E a primeira coisa que Pedro fala: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Não fala recebereis o Espírito Santo, mas recebereis o dom do Espírito Santo. Então, sempre no povo de Deus, o arrependimento precede a descida do Espírito Santo. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto de Joel, que o derramamento do Espírito Santo denota promessa. Promessa. Ainda no versículo 28 de Joel, e acontecerá depois que
derramarei. A palavra derramarei. O que significa a palavra derramarei? Significa uma promessa. A Bíblia, ela está cheia de promessas, recheada de promessas. Dos 31.124 versículos bíblicos, 8.352 versículos bíblicos, aproximadamente 27% da Bíblia contém algum tipo de material preditivo, de material de promessa. É quase, a gente pode dizer assim, 1/3 da Bíblia. Quase 1/3 da Bíblia é material preditivo, é promessa, é profecia. Então, quando fala ali, derramarei, é Deus dizendo que ele vai derramar. Derramarei, ele está prometendo que vai derramar algo. É interessante nós falarmos de promessas, né? Porque promessas são algo que nos dão esperança. Uma pessoa sem promessa é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa com esperança, ela tem esperança porque ela espera algo. Algo foi prometido a ela. Então, embora nós cristãos sofremos no mundo, o Senhor falou, né? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E ele na oração, né, ao Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. No mundo tereis aflições. Então, embora nós estejamos sofrendo no mundo, nós podemos ter esperança. Nós podemos, como diz um amado irmão, a característica do cristão maduro é a alegria. Então, nós podemos viver em meio aos sofrimentos com alegria. Embora tudo está caindo ao nosso redor, nós podemos colocar um sorriso no nosso rosto. Porque existem promessas que foram feitas para nós. E essas promessas enchem o nosso coração de esperança. E o discurso moderno, eu quero fazer um comparativo. O discurso, desde que começou na época do Renascimento até os nossos dias, é um discurso sem esperança. É um discurso que não promete nada. Todas as suas ramificações de dogmas modernos, todo discurso hoje que pode incluir aí o relativismo moral, relativismo por si só, materialismo dialético, ateísmo, niilismo, darwinismo, cientificismo, todos esses discursos são discursos vazios. Eles não contêm promessas, eles não dão esperança a ninguém. O discurso moderno, ele é uma fraude. Todo discurso moderno são crenças de transição. O discurso moderno, ele não promete nada porque ele não pode cumprir nada. O discurso moderno não se garante por si só. O relativismo relativiza tudo. Diz que não há absolutos. Mas o simples fato de querer relativizar tudo por si só já é um absoluto. O materialismo, ele coloca uma venda nos olhos para tudo que é intangível e tenta arrumar desculpas para dentro das coisas materiais para tentar enquadrar alguma coisa naquilo. É mais do que furado. O ateísmo, ele tem todas as características de crença. E o niilismo, o seu próprio princípio já é vazio. O seu próprio significado é vazio. É o vazio do vazio. Tenta esvaziar as coisas. Já o nosso Senhor, ele quer preencher todas as coisas. Preencher todas as coisas com Jesus Cristo. E ele vai preencher todas as coisas. Ele vai cumprir o seu plano. Independente dos nossos planos, independente dos discursos modernos, Deus vai cumprir seu plano. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O darwinismo, ele é uma crença que na sua origem é esotérica, que não é nem de Darwin. E o cientificismo, por si só, ele tenta reduzir todas as coisas a um método.
a um método que é limitado por si só também a matéria, dentre tantas outras coisas. Então, o discurso moderno, ele produz vazio, produz pessoas vazias, ele não promete, ele não se garante. Mas a palavra de Deus, ela nos faz promessas. A palavra de Deus, ela não só promete, mas ela cumpre. A palavra de Deus enche o nosso coração de esperança. Qual é o resultado do discurso moderno? O resultado do discurso moderno é ansiedade nas pessoas, é depressão, é síndrome do pânico. Vamos olhar os níveis disso hoje em dia. Os níveis de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. A indústria gasta 500 bilhões de dólares com medicamentos psicofármacos. E são todos dados. Síndrome do pânico, vamos ver os níveis de divórcio, que só aumentam. Os níveis de suicídio são assustadores. Eu estava conversando essa semana com um irmão que mora nos Estados Unidos e a gente acabou comentando sobre esse assunto. E ele falou para mim de um edifício em Nova York chamado Edifício Wessel. Os irmãos, se quiserem pesquisar depois, podem pesquisar. Existem diversas matérias, diversos jornais distintos falando desse edifício, sobre o alto índice de suicídios nesse edifício. O edifício teve que ser fechado por conta do alto índice de suicídios. Jovens, adultos, iam lá para pular de lá de cima e se suicidar. Jovens adolescentes iam se jogar de lá de cima. Isso acontecendo, o governo teve que trancar o edifício por conta do alto índice de suicídios, porque as pessoas estão vazias. Vazias fruto de um discurso moderno que colocou o homem como medida de todas as coisas. Como Protágoras, um sofista filósofo da Grécia, dizia, mas o homem não é a medida de todas as coisas, nunca será a medida de todas as coisas. O homem não pode explicar todas as coisas, o homem é limitado, o homem morre. E por que o homem morre? Porque Deus disse em sua palavra, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus prometeu e Deus cumpriu. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual foi o resultado? Morte. Hebreus 9 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Romanos 5,12 fala, né, que o pecado entrou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte. Logo a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A situação do homem ela é apavorante, é desesperadora, é depressiva de fato. Porque o homem não se agarra mais à palavra de Deus. O homem vive sem esperança. E nós podemos até citar, né? Darwin, Nietzsche, cadê eles? Onde eles estão hoje? Todos estão mortos. Os discursos deles. Quando nós fazemos um comparativo, é muito interessante isso, né? Não ficarmos olhando apenas o discurso das pessoas, mas olharmos as biografias. As biografias têm muito a nos ensinar daqueles que discursam. E eu queria continuar, né? Ainda sobre essa palavra derramarei. Ela pode nos ensinar mais uma lição no livro de Joel. Ela ensina o seguinte, que Deus é o agente da promessa. Não só o Senhor disse que derramaria, mas precisamos notar, nos atentar para o fato de que aquele que disse que derramaria é Deus. Deus é o agente da promessa. Não sou eu, não é você, não é qualquer um que está prometendo que ia derramar alguma coisa, mas Deus é o agente da promessa. Irmãos, Deus ele é digno de toda credibilidade. O fato de Deus ser
O agente da promessa nos dá segurança, nos dá estabilidade. Como diz, né, no Antigo Testamento, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, havendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Nenhuma promessa falhou das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo tem se cumprido. A palavra de Deus tem se cumprido 100% com exatidão. É um livro plenamente confiável. Nosso Senhor Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é totalmente confiável. Irmãos, como o nosso mundo é um mundo de insegurança, né? O dinheiro que você coloca no banco hoje, amanhã o banco fale, você perde tudo. Ou a tua poupança pode ser confiscada, né? A tua casa que você mora, de repente acontece um desastre natural, você perde a tua casa. Como diz o salmista, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Amém, aleluia. A palavra de Deus, ela não é dúbia. Deus não acha alguma coisa. A palavra de Deus não é mais ou menos. Deus não fica teorizando as coisas. Deus não fica criando hipóteses. Ele simplesmente promete alguma coisa e ele cumpre. E por que Deus cumpre? Porque ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel à sua essência. Deus é fiel à sua natureza, fiel a seus atributos. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Deus não pode mentir. E eu queria tocar mais uma vez no ponto, né, dessas crenças de transição. Por que elas são crenças de transição? Porque no livro de Apocalipse, se nós formos olhar mais para frente, nós vamos chegar a um ponto da história humana onde o dragão, quem é o dragão? Satanás. Satanás receberá adoração. Satanás receberá um dia adoração. Todas essas crenças de transição, provendo um vazio no interior do homem, serão preenchidas em breve pela doutrina satânica. O Senhor Jesus disse, né? Eu não vim em meu nome, eu vim no nome do Pai. Mas virá outra em seu nome e o recebereis. Não receberam o Senhor vindo no nome do Pai, mas recebereis outro que virá em seu próprio nome. O mundo receberá o anticristo e o mundo adorará o dragão. A palavra de Deus diz isso. Então, um espírito vazio, ele é a preparação. O mundo de hoje ele está em estado de preparação para a adoração satânica de Satanás. E essa doutrina satânica, ela está incrustada em diversos itens culturais modernos. Por um lado, nós temos essas crenças de transição. Por outro lado, nós temos de maneira sutil essa doutrina satânica já incrustada. Filmes, músicas, dentre tantas outras coisas. Essencialmente, essa doutrina satânica, ela prega que Deus é mau e que Satanás foi injustiçado, que ele era alguém cheio de potencial e que Deus não soube ver o potencial dele e por isso justificou uma traição de Satanás a Deus. Mas veja só, é o pai da mentira falando isso, né? É aquele que foi homicida desde o princípio falando isso. E o simples fato de Satanás não ter sido fiel
a alguém que em seus atributos tem por fidelidade. Por Deus, por natureza é fiel. E Satanás, o fato de ele ter traído Deus, mostra que ele não merece dignidade, não merece confiança. Deus sempre foi fiel a si mesmo. Satanás é que não foi fiel ao seu propósito. Satanás foi quem traiu a Deus. A traição de Satanás não se justifica. Então, Satanás não é confiável. Não há dignidade em Satanás. Se Satanás traiu alguém que é fiel em sua natureza, mostra que Satanás pode trair qualquer um. Satanás trai Deus, Satanás pode trair qualquer um. Eu falo isso porque existe, principalmente entre os jovens, hoje em dia, cada vez mais um crescente desejo pelo satanismo e pela figura de Satanás. Houve um jornal britânico que fez uma matéria que o satanismo cresceu 200% no mundo, em comparação com outras religiões. Então, Satanás ele não merece confiabilidade. As promessas dele são falsas. Ele é mentiroso. Então, a palavra de Deus é fiel, porque Deus é fiel. A pessoa de Deus garante o cumprimento de sua palavra. E ainda, talvez mais uma lição agora, prosseguindo, que a palavra derramarei fala para nós, ela denota uma ideia de abundância. Ela denota uma ideia de generosidade, uma ideia de fartura. O Senhor não veio para que tivéssemos vida, mas para que tivéssemos vida em abundância. O nosso Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é assim, o simples fato da graça estar presente, mas ela superabunda a graça. Então Deus, ele não é um Deus mesquinho. Deus, ele não dá o Espírito por medida. O derramamento do Espírito Santo, ele é uma chuva copiosa, não é uma garoa, é uma chuva torrencial. Deus dá tudo com fartura. Então, essa é mais uma lição que a gente pode extrair do livro de Joel. Tem mais algumas agora. Versículo 28, continua, né? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Isso denota, que lição? Que o derramamento do Espírito Santo, ele quebra barreiras nacionais. Quando nós olhamos para o padrão do Antigo Testamento, nós vemos que, em sua grande maioria, era a carne judaica que recebia esse derramamento do Espírito Santo. Nós temos ali, né, o livro de Juízes, como por exemplo, né, um exemplo muito evidente desse derramamento do Espírito Santo, Sansão, Gideão, Baraque, dentre tantos outros. Nós vemos o Espírito Santo se derramando entre tantos servos e servos do Senhor, judeus, israelitas. E poucas exceções ali, nós vemos o Espírito Santo também atuando em gentios, né? Mas, quando o Espírito Santo se derrama aqui, diferentemente do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não é apenas para ser derramado para os judeus, mas também para os gentios. Então, é sobre toda a carne. Não é apenas sobre os animais limpos, mas também sobre os impuros. O Espírito Santo se derrama sobre toda a carne. Mais uma lição que nós podemos extrair, se nós olharmos ainda o versículo 28. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, o Espírito Santo, ele quebra todas as barreiras, inclusive de sexo. O Espírito Santo, ele se derrama sobre os filhos,
mas também sobre as filhas. No Antigo Testamento, nós vemos um padrão do Espírito Santo se derramando, sim, sobre sua grande maioria homens. Ali nós temos um caso da profetisa Uda, Débora, onde o Senhor se derrama o Espírito, né? Miriam. Mas, no Novo Testamento, o Espírito, ele se derrama sobre vossos filhos e também sobre vossas filhas. Não há distinção de sexo. Mais uma lição que nós podemos extrair sobre o derramamento do Espírito Santo. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Barreiras etárias. E é interessante que o Espírito Santo coloca aqui idades etárias bem distintas, bem opostas. Por um lado nós temos os jovens, por outro lado nós temos os velhos. Não há barreiras etárias para o Espírito Santo. Ele pode se derramar sobre os jovens, como também ele se derrama sobre os velhos, sobre os anciãos, como em outras versões. Mais uma lição que nós podemos extrair aqui, no versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, qual que é a lição que nós podemos extrair? O Espírito Santo, ele quebra as barreiras sociais. Então, no Antigo Testamento nós vemos ali raríssimos casos do Espírito Santo indo sobre servos e servas, a sua grande maioria, né? Era no patrão, era aquele detentor da terra, da grande terra. Então, não há barreiras sociais para o derramamento do Espírito Santo. Essa é mais uma lição que a gente pode extrair daqui. E tem mais uma lição que a gente pode extrair, continuando. Versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele precede eventos espantosos. Essa é mais uma lição que a gente extrai aqui. Antes de que haja esses eventos espantosos, existe o derramamento do Espírito Santo. E nós vemos que esses eventos espantosos, eles não estão limitados à terra, mas também sob as hostes celestes. Deus vai abalar os céus e terra. Deus vai abalar tudo de uma maneira ampla. Céus e terra. Então, quando nós olhamos para esses versículos 30 e versículo 31, aqui no livro de Joel, nós percebemos, né, que Deus, ele não é apenas um Deus que derrama o seu Espírito Santo, mas ele também é um Deus que ele é juiz. Ele é um Deus que tem uma obra, ele usa o poder do Espírito Santo para ela, mas também é um Deus que derrama julgamento sobre os pecadores impenitentes. Deus virá para julgar esta terra. Deus, ele é amor, mas também é justiça. E é muito importante e é muito preciso que seja colocado esses versículos aqui junto, porque nós vemos que muitas vezes nós podemos ter uma ideia que é caricata de Deus, uma ideia, vamos dizer assim, imprecisa de Deus, como se Deus fosse apenas um Deus que vem para nos abençoar, um Deus que vem para ser bom, para derramar o seu Espírito, para fazer uma obra maravilhosa, uma obra grande, converter vidas, abençoar pessoas, curar pessoas, expelir demônios, dar visão aos cegos, audição aos surdos,
mas Deus ele também vem em juízo contra essa terra. Deus vem julgar essa humanidade pecadora. E Deus faz questão de colocar isso em sua palavra para que nós não nos esqueçamos disso. A teologia moderna e liberal tenta colocar Deus apenas como um Deus bonzinho e se esquece que Deus um dia virá num cavalo branco. Jesus virá num cavalo branco um dia para pisar o lagar. E o sangue vai correr até os freios dos cavalos. Deus vai vir para se vingar de seus inimigos. Aqueles que ultrajaram o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se vingará deles. Hoje, a nossa porção aqui é a porção nós como crentes em Jesus Cristo. A porção de amar o próximo como a nós mesmos. Amar os nossos inimigos. Ser pobres em espírito, mansos, misericordiosos. Sermos sal da terra, luz desse mundo. Mas a palavra também fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o Senhor mesmo fala, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então Deus diz que um dia ele vai vingar. Deus dia ele vai nos vingar. Ainda no livro de Apocalipse, no 5º selo, se não me engano, se não me falha a memória, nós vemos as almas daqueles que morreram por causa do testemunho que deram pelo Senhor, clamando por vingança, clamando, até quando, Senhor, não nos vingarás? Até quando, Senhor, não nos farás justiça? Então aqui, a palavra do Senhor nos fala que haverá prodígios no céu e na terra. O sol não vai dar sua claridade, a lua vai se converter em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor aqui não está se referindo ao domingo, não está se referindo ao dia onde nós costumeiramente vamos à mesa do Senhor, ceamos. O dia do Senhor aqui no Antigo Testamento, ele se refere a um dia de juízos escatológicos. Ele se refere do dia da vingança do nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, na sua primeira pregação, ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, dar vista aos cegos, etc, etc, etc. E o Senhor não conclui o versículo que está no profeta Isaías. Porque naqueles dias da primeira vinda de nosso Senhor, ele veio para fazer todas aquelas coisas. Mas se nós formos pegar o texto original do profeta Isaías, ainda tem uma frase que o Senhor não leu naquela sinagoga. O Senhor fala que veio para dar vista aos cegos, etc, etc. Mas o Senhor omite uma sentença daquele versículo que está no profeta. Qual que é a sentença? É o dia da vingança do nosso Deus. Então, na segunda vinda do Senhor, ele vai vir para se vingar. Aqueles malfeitores que pisaram na cruz do Senhor. O Senhor virá para julgar aqueles que ultrajaram o sangue da aliança. Então, por isso que diz que o dia do Senhor é grande e é terrível. É um dia de terror e não de paz. Então, o nosso Senhor, ele vem para abençoar, mas o Senhor, ele também é um Deus que amaldiçoa. O Senhor dá a vida, mas o Senhor também mata. Então, essa expressão, o dia do Senhor, se nós formos ver aqui ainda no livro de Joel, no capítulo 2, creio que não vai dar tempo suficiente, mas os irmãos que tiveram interesse, a partir do versículo 1 do capítulo 2, fala de tocar a trombeta, um cenário apocalíptico aqui. Toca a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra,
porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. E aí ele continua, etc, etc, descrevendo como será esse dia do Senhor. Existem diversas outras passagens no Antigo Testamento para falar de como vai ser esse dia do Senhor. Então, quando nós, continuando aqui o texto, né? Versículo 32, e é da onde nós aprendemos a nossa última lição aqui do livro de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, irmãos, o derramamento do Espírito Santo, nós podemos dizer que essa é a lição aqui aprendida. O derramamento do Espírito Santo, ele possibilita a salvação. Porque hoje um pecador arrependido, porque hoje alguém que tem fé no Filho de Deus, alguém que tem fé na obra da cruz, na obra completa da cruz, alguém que olha para si mesmo e fala: as minhas obras são insuficientes para me salvar, os meus méritos são como trapos de imundícia. Alguém que olha para si mesmo e fala: eu sou insuficiente, eu preciso da obra da cruz, dos méritos de Jesus Cristo para me salvar. Eu, por mim mesmo, estou me afogando. Eu preciso dessa boia que Jesus Cristo me lançou. E através da fé eu pego essa boia. Então, o derramamento do Espírito Santo é que possibilita o simples fato de um pecador clamar a Deus, invocar o nome do Senhor e ser salvo. Porque hoje as pessoas são salvas? Porque o Espírito já foi derramado. Então, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne é que possibilita a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como diz Romanos 10:13. Porque o Espírito Santo já foi derramado. Aleluia, irmãos. Basicamente, essas porções aqui que temos de lições no livro de Joel. Se nós fôssemos abordar todo o capítulo de Joel, não daria tempo. Eu tentei me expressar da maneira mais rápida possível para ficar dentro do tempo. Mas graças a Deus está sendo gravado, né? Pode ser revisitado mais uma vez, dá para ser escutado mais uma vez, né? Então vamos orar. Bendito Senhor, obrigado, Senhor, por esse bendito Espírito Santo ter sido derramado. Esse Espírito Santo possibilitou a nossa salvação quando clamamos a Ti. Clamamos crendo na obra soberana do nosso Senhor, a obra completa de Jesus Cristo. A nossa salvação não é de obras para que tenhamos glória, mas é por graça, pela fé em Ti, Senhor. Obrigado pela obra do Espírito Santo, pelos atos do Espírito Santo, por essa dinamite que foi explodida e que ecoa nas nossas vidas. E ecoará até a Tua volta, Senhor. E ecoará para sempre, por toda a eternidade. Tua obra não será esquecida, Senhor, porque Tua obra não foi em vão. Tua obra é cheia de conteúdo, Senhor. Tua obra não é vazia. Tua obra nos enche, Senhor. Quando lemos essas palavras, quando lemos, Senhor, sobre estes textos, nosso coração se inflama, Senhor. Queremos ser usados por Ti, Senhor. Queremos que, por um lado, o Senhor nos transforme. Há muito a ser mudado em nós. Precisamos da transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Tal qual como Jacó, somos usurpadores, somos mentirosos, caluniadores, dentre tantas outras coisas, Senhor, de obras da carne que ainda há em nós. Senhor, precisamos que o Senhor venha nos transformar.
Transforma-nos interiormente, Senhor, através das situações da nossa vida, através do nosso dia a dia. Mas também a tua palavra diz, Senhor, que se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Senhor, nós pedimos a Ti. Pedimos o Espírito Santo a Ti. Pedimos a obra do Espírito Santo a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que nos revista também exteriormente, para que possamos viver nesses últimos dias, Senhor. Dias de suicídios, tantos suicídios. Dias de divórcio, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Dias de vazio interior, Senhor. Que possamos ser sal dessa terra, luz desse mundo. Que possamos transmitir a essas pessoas as tuas promessas. Possamos transmitir essas pessoas a esperança da glória. Cristo Jesus, a esperança da glória. Queremos te levar aos outros, Senhor. Levar Jesus Cristo, o nosso centro, o nosso tudo, aquele que vai encher todas as coisas. Aquele que já está nos enchendo e vai encher todo o universo. Reveste-nos exteriormente também, Senhor, para a tua obra. Enche-nos interiormente, Senhor, nos transformando. Venha, Senhor. Vem, Espírito Santo. Desce sobre nós. Desce sobre a nossa Assembleia, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Vem tirar toda inimizade que haja em nós. Vem tirar toda desunião que há em nós. Leva-nos, Senhor, a viver em comunhão uns com os outros. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a nossa Assembleia, nossas reuniões. Que o Senhor possa ser tudo em todos, encher as nossas reuniões, encher uns aos outros. Queremos, Senhor, desejamos isso, para viver nesses dias tão difíceis, Senhor. Não podemos viver vazios. Precisamos viver cheios. E o Senhor pode fazê-lo, Senhor. Não temos para onde ir. Não temos para quem ir. Para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Bendito Pai, bendito Filho, bendito Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor.